Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo vou mostrar para vocês como utilizar e configurar o SerialPlot, que é um programa para análise de dados provenientes da interface serial. Então, como que a gente utiliza, configura esse programa para capturar e analisar dados vindos de um Arduino, tá? Então, isso a gente usa na disciplina de projetos, da oficina de projetos de engenharia elétrica e principalmente ali para capturar dados referentes ao exercício 6 e 7 também, tá? Então, a ideia seria a gente ter na tela do computador, através desse SerialPlot, um gráfico desses dados que são adquiridos através da interface serial. Então, como é que a gente configura isso aí? Como é que a gente faz para utilizar esse SerialPlot juntamente com os dados vindos do Arduino, tá? Bom, então, primeiramente aqui, a gente vai analisar rapidamente aqui o código do exercício 6B, que é um código que utiliza o conversor analógico digital interno, integrado a um Arduino, e ele captura então esses dados e envia esses dados pela serial, já que o próprio Arduino, a placa do Arduino, ele não tem uma forma de você visualizar esses dados. Então, mandando esses dados pela serial, o computador vai fazer a leitura desses dados e depois mostrar na tela do próprio computador através desse software SerialPlot, né? Então, em linhas gerais, aqui o que a gente, nesse programa de aquisição dos dados do Arduino, o que a gente tem é basicamente ali algumas configurações iniciais. Tem um dado importante aqui que seria a inicialização da interface serial com uma velocidade de 1 milhão de bits por segundo, então essa velocidade é relativamente alta, né? É uma velocidade bem mais alta do que o padrão normal, digamos assim, da serial. Esse padrão da serial normal, o default, digamos assim, é 9.600 bits por segundo, então ele fica lento, né? Então a gente fez esse aumento na velocidade para possibilitar uma visualização mais rápida, digamos assim, dos dados, para que os dados possam ser transmitidos ali de forma mais rápida. E também o nosso conversor AD do Arduino, para esse exercício, para essa aplicação, a gente fez algumas alterações aqui, basicamente com essa linha de código, de modo que ele acelera o processo de conversão. Então ele vai fazer uma amostragem, uma conversão dos dados mais rápida do que o tradicional, do que o valor default do Arduino. Então essas duas linhas aqui, essa primeira que define a velocidade da serial mais alta e essa terceira aqui do setup, que define também uma aquisição mais rápida do conversor analógico digital. Então as duas juntas elas permitem que a gente tenha uma visualização dos dados, que seja mais rápida, que possibilite então analisar mais facilmente ali sinais alternados, sinais que variam em função do tempo, tá? Bom, então uma vez que a gente definiu essas duas linhas aqui no setup, são as mais importantes, digamos assim, para essa aplicação, a gente vai analisar agora no loop principal. O que eu tenho aqui? Eu tenho a leitura do conversor AD, que seria isso aqui. Então ele vai armazenar os dados lidos pelo conversor AD, que seria essa função, nessa variável AD. E além disso ele vai deslocar 2 bits para a direita, para que os dados fiquem contidos em 8 bits. Originalmente o conversor AD do Arduino tem 10 bits, ou seja, seria a informação que ele fornece para a gente, ela está contida em 10 bits de dados, né? Então a gente vai reduzir 2 bits para deixar mais rápido ainda o processo de conversão e transferência dos dados, tá? Tudo isso é para agilizar o processo, né? Então essa função aqui, esse deslocamento por 2 à direita, significa que eu vou transformar de 10 bits para 8 bits o resultado da conversão AD. Então a gente tendo esses dados em 8 bits, então eu consigo transferir cada dado adquirido de uma só vez, porque a interface serial, nesse processo de comunicação, ele transfere 8 bits de uma vez só, tá? Então a gente fica com a transmissão mais rápida desses dados aí, tá? E na sequência eu vou enviar efetivamente o dado para a serial. Então seria esse comando serial write, né? Então ele vai enviar aquele dado lido pelo conversor AD, que está armazenado nessa variável AD, né?
E essa função write, ele vai escrever esse dado na serial na forma binária, ou seja, na forma mais crua, digamos assim, que a gente tem o dado, também para acelerar o processo. Tá? Então tudo isso é para que a gente tenha o processo o mais rápido possível ali nessa transferência do dado. Tá? Então isso é importante, essa forma binária, né, esse formato binário, é importante que quando a gente for utilizar o software que vai fazer a leitura, ele também seja configurado dessa forma binária. Né? E por isso que é importante o uso do serial plot, porque a maioria dos softwares de leitura e geração de gráfico desses dados provenientes do Arduino, a maioria deles não suporta essa forma binária. Então, por exemplo, aquele próprio plot do Arduino, né, que seria uma espécie de monitor serial, mas plotando esses dados em função do tempo, ele não suporta essa leitura no formato binário. Então a gente não consegue utilizá-lo com esse programa. Tá? Essa última parte aqui do programa, ela seria unicamente para analisar se tem algum dado que foi escrito na serial através do computador, então via teclado, por exemplo. Se tiver algum dado, ele vai utilizar esse dado para atualizar o valor do PWM, que seria aquela função, né, de largura de pulso variável que a gente está analisando nesse exercício. Tá? Então vou passar agora para a tela do programa Serial Plot para que a gente possa ver a configuração, né, mais adequada para essa leitura desses dados do Arduino. Tá? Então, aqui na tela do Serial Plot, tá, eu já tinha enviado para vocês um arquivo de configuração, arquivo.ini. Tá? Então, o mais simples é vocês buscarem esse arquivo e configurarem diretamente ali todas as opções do Serial Plot para que ele seja compatível com esse exercício. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou passar uma por uma para que vocês possam entender o que elas fazem, né? E caso esse arquivo não funcione para vocês, vocês possam fazer manualmente, digamos assim, essa configuração. Tá? Mas então, a forma mais simples seria você vir aqui, faz um load settings, e isso aí você busca aquele arquivo que eu enviei para vocês, esse serial plot Arduino scope.ini, que é um arquivo que tem vários parâmetros de configuração. Abre esse arquivo, então ele já vai configurar o serial plot naquela condição do exercício 6. Então a tela mudou um pouquinho porque ele também muda essa configuração da tela. Então vou deixar a tela do tamanho correto para a gravação aqui do vídeo, né? E o restante ele já configurou corretamente. Mas o que seria esse restante? Então vamos analisar parte por parte, né? Então começando aqui pela porta. Tá? A porta o que seria? Seria a porta de comunicação dos dados, né? Que é a porta serial, tá? Que no caso, aqui no meu caso, eu estou usando o Linux, né? Então ele identifica essa porta serial como sendo esse daqui. Tá? Para quem usa o Windows, essa porta serial vai ser identificada com uma das COM e um número. Né? Esse número significa, né, uma sequência. Cada vez que você pluga na USB um novo componente, um novo Arduino, uma nova placa que tem comunicação serial, ele vai aumentar essa numeração. Então é importante que vocês identifiquem qual numeração é a numeração correta ali para o Arduino. Você pode verificar isso aí, quando você pluga a porta, ele vai aparecer uma nova COM. Quando você desconecta, ele vai desaparecer aquela nova COM dessa lista de portas disponíveis aqui. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, ó, eu só tenho essa porta serial, não tem mais nada plugado no meu computador. Então, ele só aparece essa daqui. Tá? Bom, aqui uma coisa importante. O que ele chama de baud rate, que é a taxa de comunicação, esse número aqui, ó, tem que ser exatamente igual àquele número que aparece no Arduino. Ou seja, aquele seria a velocidade de comunicação. Então, esse número aqui, ó, aqui está 1 milhão, tá? Tem que ser o mesmo número que aparece ali nesse chamado baud rate, que é a taxa de comunicação da serial. Tá? Então, para que os dois possam se comunicar corretamente ali. Então, a velocidade de comunicação, a frequência de comunicação tem que ser a mesma. Tá? Então, é isso que a gente tem que colocar aqui. O restante a gente pode deixar o default, digamos assim, que seriam esses dados aqui, da forma como eles estão aqui. Tá? Aí agora eu vou para a segunda aba da configuração do programa, o formato dos dados aqui, tá? Então a gente vai utilizar esse formato binário, tá? Simple Binary. Então é o formato mais simples que tem, o formato mais rápido que tem também, e o número de canais seria um canal apenas, tá? O restante a gente pode deixar também o valor default, tá? Que é a forma desse dado binário, a forma que ele vai utilizar. Então a gente vai utilizar esse uint8, que significa o quê? Um dado inteiro
com 8 bits. Tá? 8 bits, né, naquele dado, ou seja, um único byte, né? Um único byte inteiro. Tá? Então é isso que a gente deixa aqui nessa segunda tela de configuração. Na parte do plot, né? Na parte do plot a gente vai ter um único canal, que seria uma única entrada do conversor analógico digital, que a gente vai mostrar. Né? E aqui, ó, esse chamado buffer size. O que seria isso aqui? Seria uma espécie de buffer, ou seja, uma memória que ele vai utilizar do computador para armazenar temporariamente aqueles dados que eu estou capturando. Tá? Então ele vai armazenar naquela memória do computador e depois ele vai mostrar na tela, né, nessa tela do serial plot, os dados em função do tempo. Tá? Então aqui esse buffer, eu utilizei um valor do buffer que possibilita a aquisição de 1 segundo de dados, tá? Então ele vai atualizando ali, né, até preencher 1 segundo. A partir do momento que ele preenche 1 segundo, ele vai apagando os dados mais antigos e vai gravando os dados que chegam mais novos ali. Por que eu fiz esse número aqui de 28.300? Porque nesta configuração, juntamente com a interface, né, com o Arduino que eu estou utilizando, né, ele ofereceu para mim, quando a gente liga aqui o serial plot, né, uma taxa de amostragem, que é esse número que aparece aqui, ó, tá, de 28.300 amostras por segundo. Então, dessa forma, em 1 segundo, eu vou ter 28.300 amostras, que é o número que ele aparece aqui, né, vai aparecer daqui a pouco, né, quando a gente iniciar a comunicação. Tá? Então, isso para quê? Para que eu tenha uma tela completa com esse tempo de 1 segundo. Então a minha tela completa vai ter um tempo de 1 segundo. Tá? Isso é mais para facilitar a questão da temporização, a questão da gente saber quais os tempos ali que estão associados àquela nossa aquisição. Tá? Então essa janela completa vai ser 1 segundo. Tá? E vai conter 28.300 pontos. Tá? Aqui a largura da plotagem, digamos assim, é o que ele vai mostrar. Dentro daqueles valores que ele tem no buffer, desses 28.300, ele vai mostrar aqui, da forma como eu defini, 283, ou seja, 1% daqueles dados vão ser mostrados na tela. Por que isso aí? Porque isso facilita um pouco a visualização. Se a gente mostrar todos os dados, vai ficar muito dado numa tela com baixa resolução, digamos assim. Então isso aqui a gente ajusta da forma como melhor for a visualização dos dados. Tá? Mas para esse exercício que a gente está analisando o sinal do PWM, esse valor de 283, ou seja, 1% dos dados que estão no buffer, já é suficiente. Tá? Mas vocês podem ajustar isso aí conforme a necessidade. Tá? Aqui os valores máximos e mínimos do X. O X seria o quê? A escala de tempo. Tá? Então, por que eu defini dessa forma? O mínimo seria o tempo zero, digamos assim, o primeiro ponto que eu vou adquirir vai ser o tempo zero, e o último ponto eu defini como sendo 1000. Tá? Dessa forma, cada divisão aqui, cada subdivisão, vai ser equivalente a 1 milissegundo. Por quê? Porque eu tenho 1 segundo no total, tá? Então, fazendo essa subdivisão em 1000 partes aqui, né? Então significa dizer que cada parte vai ser equivalente a 1 milissegundo, que é uma unidade de tempo, né, que é bastante fácil da gente analisar, né, e também gravar ali. Então, ó, cada, né, novo, digamos, passo aqui, ó, 998, seria 998 milissegundos depois da primeira aquisição. Aí aqui seria 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo depois da primeira aquisição. Então percebam que nessa tela que eu estou mostrando aqui agora, ele vai de 990 até 1000. É uma espécie de um zoom, tá? Eu estou pegando apenas 1% daquela janela total, que seria de 1 segundo, ou seja, 28.300 pontos, que equivale a 1 segundo. Tá? Então aqui eu estou pegando apenas a parte final, digamos assim, dos pontos, seria 1 milissegundo, 10 milissegundos no final. Tá? Então começando em 990 e terminando em 1000. Eu poderia também analisar o começo, tá? Tanto faz. Então eu posso pegar aqui esse cursor aqui da barra, né, e analisar os dados que vêm lá do começo. Percebam que esses dados eles estão no buffer na memória, mas eu só, nessa condição que eu estou utilizando aqui, eu só visualizo 1% dessa memória, tá? Que seria então equivalente a 10 milissegundos. Então quando a gente coloca esse cursor aqui para o início, ele vai mostrar o ponto 0, que seria o início do tempo, tá? Até o ponto 10, que seria 10 milissegundos do tempo de aquisição. Tá? Então, dessa forma, a gente pode selecionar qual região do dado que a gente quer analisar. Tá? Então, eu vou deixar mais no final, porque ele vai pegar os dados mais
atuais, digamos assim, os últimos dados que ele fez a aquisição. Tá? Outra coisa aqui da escala, a escala Y, que é a escala vertical. Tá? Como a gente vai ter o conversor analógico digital do Arduino, né? Esse dado foi enviado na forma de 8 bits, né, como eu já tinha explicado anteriormente, então os valores que ele assume são valores de 0 até 255. Tá? Ou seja, no total são 256 possibilidades, incluindo o 0, né, de números que ele vai mostrar aqui na tela. Então são números inteiros, tá? De 0 a 255. Tá? Então, por isso que eu escolhi uma escala aqui, ó, indo de 0 até 260. Então, vai sobrar um pouquinho da parte de cima ali. Eu poderia também ter colocado aqui 255, não teria problema. Tá? Mas eu escolhi 260 só para deixar um espaço ali no final, né, que não vai aparecer dado nenhum. Tá? Então, dessa forma que a gente programa, digamos assim, essa parte da plotagem dos dados, né, do gráfico dos dados ali. Tá? Comandos. Comandos são comandos que a gente pode enviar pela interface serial para o Arduino. Tá? Então esse programa ele permite tanto receber dados quanto enviar dados pela interface serial. Então aqui é útil para a gente porque nesse código que eu passei para vocês, do exercício 6b, você pode variar, digamos assim, em tempo real, à medida que o Arduino está fazendo as aquisições, eu posso variar o valor do PWM. E com isso a gente pode, né, sem precisar regravar o código, a gente pode alterar o valor do PWM. Tá? Então aqui é um número que deve ser colocado de 0 até 255, que seria justamente os valores possíveis ali de variação do PWM do Arduino. Tá? Então a gente vai entrar com esse número aqui, qualquer valor, tá? E vai apertar nessa tecla Send. Tá? Quando eu faço isso, então ele vai enviar aquele dado para o Arduino. Tá? Mas essa outra aba aqui, quando a gente quer gravar esses dados, tá? Então eu posso deixar uma gravação automática, então ele vai pegando esses dados, vai gravando no arquivo, para que a gente possa depois analisar, ter esses arquivos, por exemplo, eu posso plotar no Excel ou em algum outro software de plotagem de gráfico, né, de análise de planilha, por exemplo, né? Então eu posso utilizar isso aqui, para gravar esses dados que eu tenho, né, recebido pela interface serial, tá? Nessa outra opção aqui eu posso visualizar também o texto que está chegando, isso aqui a gente não vai usar por enquanto. E esse log é uma janela onde ele vai passar algumas informações para você do que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui, ó, as últimas coisas que eu fiz foi, eu abri essa porta, mandei um PWM de 20, depois mandei um PWM de 200, etc. Ele vai gravando, né, no arquivo de log, ou seja, um arquivo de dados ali que específico desse serial plot, os últimos comandos que eu usei. É mais para a gente ter uma ideia do que está acontecendo ali. Tá? Bom, uma vez que está tudo configurado corretamente, a gente vai abrir a porta de comunicação. Então isso é sempre necessário quando a gente trabalha com a serial, que a gente, em algum momento, a gente abra essa comunicação serial, porque por enquanto ela não está aberta. Digamos que ela está recebendo o dado pela serial, mas não está transmitindo corretamente esse dado para o programa. Né? Então quando eu faço o Open aqui, ele vai então abrir a porta de comunicação. Tá? Então, quando ele abre a porta de comunicação, como eu já estou com o Arduino aqui conectado, tá? Então eu começo a visualizar no gráfico, né, essas linhas vermelhas aqui, que são os pontos que ele está recebendo do Arduino. Como é tudo muito rápido, tá, esses pontos ficam meio confusos ali na tela. Então, para que a gente possa visualizar melhor, eu faço aqui um pause. Tá? Então, eu pauso esses pontos aqui e consigo ver melhor. Tá? E uma coisa que a gente observa aqui, ó, tá vendo que esse número aqui que ele está recebendo, tá? Ele está aqui 28.295, ele fica alterando um pouquinho, tá? Então, mas em média fica em torno de 28.300 SPS, que seria amostras por segundo, tá? Ou seja, o nosso conversor AD está fazendo aquela captura de dados e está enviando esses dados para essa interface serial com uma taxa, né, com uma frequência de 28.300 aproximadamente dados por segundo. Tá? Então, por isso que eu utilizei naquela janela do plot, né, esse valor de 28.300, para que ela seja equivalente a 1 segundo de aquisição. Tá? Isso poderia ser diferente, não tem problema, mas assim facilita para a gente fazer o cálculo, por exemplo, de um período, de uma frequência do sinal que está sendo adquirido, etc. Tá? Então, com isso, a gente tem essa possibilidade de simplificar esses cálculos ali de tempos, né, frequência, período, etc., que aparecem na tela. Tá? Então, por exemplo, ó, nessa condição aqui, veja só, se a gente pegar esse último período aqui, que seria essa descida, né,
com essa subida, fechou um período aqui, tá? Acabou coincidindo aqui bem certinho aqui, ó. No final desse período tem 1 segundo, tá? Então ele começou, né, a descer nesse tempo aqui, ó. Inclusive pelo próprio cursor aqui do mouse a gente pode ver esse valor aqui, tá? Se eu clicar com o botão direito eu consigo ver tanto o tempo quanto a amplitude. Desculpa, com direito não, com esquerdo, tá? Então, ó, o tempo é o eixo X, né? É 997.9699, praticamente 998, né? É um pouco antes ali. E a amplitude é aquela lá, de 100 e pouquinho, tá? Então, com esse valor, opa, fugiu aqui do zoom. Com esse valor aqui, eu posso calcular, por exemplo, qual que é o período, tá, em tempo daquele sinal PWM. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar naquele valor de frequência, né, em torno de 490 Hz, que é a frequência padrão ali do Arduino para essa saída que eu estou usando, que é o pino 9. Tá? Quando a gente clica aqui, ó, eu posso dar um zoom, se eu clicar com o botão esquerdo, eu posso dar um zoom em alguma região que eu queira. Então, por exemplo, ó, eu abro uma janelinha, dou um zoom, tá? Então ele vai mostrar, agora ele consegue mostrar para vocês ponto a ponto os sinais que ele está adquirindo. Ó. Então aqui são os pontos diversos que ele está adquirindo. Então veja que na parte superior eu tenho pontos que valem 255, tá? É o valor máximo, né, do PWM e é o máximo também que o conversor AD adquire, tá? E nessa outra parte aqui, ó, os pontos valem 0, tá? Então seria a amplitude 0. Então é 0 volts e o conversor AD adquire esse dado como sendo 0 volts. Então aqui seria os 5 volts, né, que ele adquire e que ele transforma para um número que corresponde ali a 255, tá? Quando eu estou nessa janela de zoom, se eu quiser voltar à janela normal, eu clico em qualquer posição aqui com o botão direito, tá? Aí ele volta para aquele zoom normal, para aquela janela original, tá? Bom, então isso aqui eu estou na condição pausado, tá? Eu estou pausado para poder a gente analisar melhor o dado, porque ele fica flutuando ali. Então, se eu voltar para o modo de aquisição, tirar do pause aqui, ele fica sempre variando, tá? Se eu quiser agora, por exemplo, alterar o valor do PWM, tá? Então eu venho aqui no comando, tá? Vou colocar um valor, por exemplo, 20 aqui, tá? E vou dar um send, tá? Vamos analisar o que acontece nesse sinal, tá? Eu vou dar um pause aqui para a gente visualizar melhor, né? Então veja que agora a largura do pulso do PWM diminuiu. Então ele fica menos tempo em nível alto, tá? E bem mais tempo em nível baixo, né? De modo que o valor médio disso aí vai diminuir. Vai ficar correspondente a esse 20, né? Que seria 20 sobre 255. Então 255 é o valor máximo, 20 é um valor bem abaixo do 255, então o valor médio vai ser correspondente àquele número que a gente está colocando ali. Tá? Então se eu aumentar aqui e passar para 200, por exemplo, né? E der um send, e aí eu tenho que tirar do pause para ver novamente, né? Eu vou dar um pause novamente para ver. Daí a gente agora observa que ele está bem mais tempo nível alto e bem menos tempo nível baixo. Tá? Então é essa a ideia dessa modulação, a gente chama de modulação PWM, porque ela varia a largura do pulso. A frequência sempre é a mesma, tá? Ele mantém a frequência fixa, né? O período fixo, né? Que é o período, o tempo que ele leva para repetir cada uma dessas aí é fixo, e o que a gente varia é somente essa largura do pulso nível alto. Tá? Bom, então para complementar rapidamente aqui, eu vou mostrar para vocês o efeito daquele filtro RC. Tá? Então é um filtro que geralmente quando a gente utiliza o PWM, a gente usa esse filtro. Né? Então, por exemplo, em algumas aplicações não é necessário utilizar um filtro físico, digamos assim, um filtro elétrico, eletrônico, né? Porque, digamos, o próprio olho, se for o caso de um LED, né? Ele vai ter essa função de filtro passa-baixa. Tá? Mas em algumas aplicações a gente utiliza esse filtro aí. Tá? Então vou mostrar o efeito aqui de um capacitor de filtro de 100 nanofarads, né? Juntamente com aquele resistor de 10 kΩ. Tá? Então veja o que acontece ali. Ele vai transformar aquela onda que era quadrada numa onda aproximadamente ali triangular, digamos assim, né? Ela fica variando, né? Então aqui, ó, seria a subida da onda, né, do PWM, então ele vai carregar o capacitor, né? Então essa carga é sempre relativamente lenta, né? E aqui seria a descida do PWM, que ele vai descarregar o capacitor. Então ele fica sempre carregando e descarregando o capacitor, tá? Então isso vai acontecer indefinidamente, né? Enquanto você tiver com esse circuito montado. Se a gente alterar o valor aqui do PWM, se colocar, por exemplo,
o 127, que é a metade aproximadamente ali, né? Então agora veja que ele mudou a posição, e agora está variando em torno do valor central, em torno daquele valor de 127, tá? Então se a gente analisar aqui, ó, ele varia, né, digamos, de 170 a 83 e o valor médio de saída é em torno do 127, tá? Agora se a gente alterar esse capacitor de filtro, eu vou colocar, por exemplo, um capacitor de filtro de 10, vou colocar de 1 microfarad nesse momento aqui, está mais fácil aqui, tá? Então a gente observa que essa oscilação diminui. Por quê? Porque o filtro que eu estou usando agora, a constante de tempo, né, ela é maior, ou seja, a frequência de corte ela é menor e, consequentemente, o efeito da filtragem ele é mais eficiente, tá? Então ele vai ter digamos, um resíduo aqui, um ripple, que é menor do que no caso anterior, tá? Então se a gente quiser dar um zoom para observar com mais detalhe nessa filtragem, eu vou pegar, por exemplo, daqui até aqui, tá? Então aqui a gente observa, né, que é praticamente uma onda triangular, né? Ela é discretizada, justamente discretizada que eu falo seria com esses degraus aqui, ela não é contínua, porque é justamente o efeito da conversão analógico-digital, ela discretiza, ela transforma aqueles pontos em valores discretos, né, valores individualizados, digamos assim, né? Então ele vai juntando aqui esses pontos, tá? E fica com essa variação que é menor do que aquela variação anterior. Por quê? Porque o capacitor de filtro sendo maior, ele vai ter uma frequência de corte mais baixa, e naquela frequência que eu estou analisando aqui, que seria os 490 Hz, tá? Ele vai ter um efeito de filtragem maior, tá? Então ele vai deixar o sinal com uma menor oscilação, um menor ripple, né? Se a gente voltar para o zoom original, né, fica bem claro isso aí, tá? Por último, vou colocar um capacitor maior ainda, de 10 microfarads, para a gente ver o efeito que ele tem nessa filtragem, né? Agora eu vou liberar aqui os dados. Veja que agora com um capacitor de 10 microfarads, praticamente a gente nem percebe mais aquela variação. Por quê? Ele foi um filtro tão eficiente, digamos assim, porque eu baixei a frequência de corte, né? Então, naquela frequência de 490 Hz, ele praticamente elimina totalmente aquela flutuação. Então a gente observa agora um sinal praticamente contínuo, né? Se a gente der um zoom aqui, a gente vê que de vez em quando ainda tem uma flutuaçãozinha, mas bem pequena em relação ao caso anterior. Então veja que agora, ó, o número que eu coloquei aqui foi 127 e praticamente todo o tempo ele está mostrando 127. Ou seja, o capacitor de filtro que eu coloquei juntamente com aquele resistor de filtro de 10K, né, o capacitor de 10 micro 10K, o resistor, ele praticamente deixa o sinal contínuo, tá? Então seria um filtro, digamos, praticamente ideal para essa situação, se a gente quiser transformar o PWM num sinal contínuo, né? Se a gente quiser deixar esse valor no sinal contínuo, tá? Então deixa eu voltar para o zoom original. E agora, os valores que eu coloquei aqui, ele vai praticamente replicar ali no PWM, tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, o valor de 180, tá? E mandar, ele vai mudar. Percebam que ele demora um certo tempo até mudar. Por quê? Porque com essa condição do filtro, tá, eu tenho uma constante de tempo, que é aquele produto do R pelo C, tá, que é maior. Então ele vai levar mais tempo para estabilizar o valor. Tá? Então isso é normal, isso acontece em qualquer filtro passa baixa, né? À medida que você aumenta os valores daquele produto RC, daquela constante de tempo, ele vai demorar mais tempo a estabilizar o valor. Tá? Ele vai ter um certo atraso ali naquela resposta do sinal, tá? E isso caracteriza justamente uma frequência de corte mais baixa, né? Uma frequência de corte que aí vai estar, né, abaixo de 1 Hz, se não me engano, aqui com esses valores que a gente tem aqui. Eu não cheguei a calcular, mas acredito que seja na faixa de 1 Hz ou menos que isso aí, tá? Então com isso a gente tem um sinal que fica praticamente contínuo, né, em toda a condição aqui. Ok, pessoal? Então, com isso, vocês têm a base aí de como utilizar aqui o Serial Plot e alguns elementos ali do exercício 6, que eu quero justamente que vocês analisem, né? Alterar o valor do filtro, alterar o valor do PWM, que é fácil através daqui, né? E com isso a gente consegue analisar com bastante detalhe ali o funcionamento do PWM juntamente com a conversão analógica digital do Arduino, que aí no caso funciona, né, no conjunto como se fosse um osciloscópio, que é um instrumento que a gente utiliza, né, bastante na engenharia elétrica para analisar sinais que variam em função do tempo, né? Então sinais que têm um comportamento dinâmico ali, tá?
Então é isso, pessoal. Para esse tutorial seria essa. A gente acaba por aqui e até o próximo. Até mais.